Estamos de volta às nossas gravações sobre a administração do Microsoft Teams. E é verdade, tem um tempinho já que eu não gravo aqui para o canal, mas aos poucos tudo vai se ajeitando e espero aí encaixar na agenda e conseguir dar continuidade no treinamento. Primeiramente, não poderia deixar de agradecer, né, na verdade, a Lastre, que é quem patrocinou esse projeto lá atrás. A gente fez um sorteio, dois sorteios, né, para vocês, mais um de brinde que eu fiz aqui por conta do canal. E o que ficou pendente da continuidade são sobre os acessos externos no Microsoft Teams. Então, sem mais delongas, como que eu faço isso? Onde que eu vou? Então, opa, deixa eu aqui, senão ele vai cair aqui no mudando para o portal. Mas no caso de vocês, vai aparecer assim. Então você vem até aqui em Users, acessos externos. Eu vou colocar para traduzir para ficar mais fácil para todo mundo. Então, a parte de acesso externo é isso daqui que você tem de informação de cara. Então, logo você tem a configuração que é para toda a organização, e aqui no lado direito tem as políticas que você pode fazer personalizada para um grupo de usuário em específico. Então, você pode ter as configurações default da organização aqui, e para um setor específico você pode restringir mais, no caso, e fazer diferente, no caso de call center, ou área de atendimento ao cliente. Então, aqui você pode liberar certos domínios, e lá você pode customizar a política para fazer de uma forma mais restritiva. Então, você pode criar várias políticas e atribuir a diversos grupos ou setores. Então, isso daqui depende muito da maturidade da organização em relação à comunicação. O que que a gente tem aqui de cara? Primeiro, a parte de gerenciar os domínios externos. Quando isso daqui está marcado, está aqui como on, né? Está como ligado. Então, se eu colocar aqui para desmarcar, de cara já diz que minha organização não vai ter comunicação externa. E esse daqui não é o intuito. Normalmente o intuito do Teams é colaborar. Então a gente tem uma colaboração externa com outras organizações que têm o Teams, ou dependendo da situação, um usuário com uma conta pessoal que tem o Teams também. Tem casos e casos. A parte de baixo, de bloquear ou permitir domínios externos, é bem interessante, porque é aqui onde são feitas muitas alterações. Da forma que está no meu ambiente, da forma mais liberal possível. Então, quando o usuário vem aqui no Microsoft Teams, digamos assim, eu vou conversar com alguém da Coca-Cola, .com.br, um exemplo. Então, se eu tenho um usuário lá, que vamos supor que no tenant de destino é permitido também que eu fale com esse usuário. Então, ele vai fazer o discovery, traz aqui esse usuário, posso ter a comunicação. Da mesma forma, o usuário que está lá no tenant de origem, se ele me buscar, ele vai conseguir me achar. Então, esse aqui é o caso mais liberal, situação mais liberal possível no centro de administração do Teams. Tem uma segunda opção aqui que é permitir apenas domínios específicos. Já trabalhei em locais em que o time de compliance, governança e segurança ele quer definir uma série de domínios aqui que a empresa só vai comunicar com esses domínios. Então você vai adicionando aqui um exemplo, coca-cola.com.br. Aí você coloca aqui, aí depois você coloca a pepsi.com, um exemplo, e vai adicionando. E aqui, quando você salvar, fica esses domínios específicos. E você consegue estar alterando, inserindo mais domínios. Ou vamos supor que acabou a sua parceria com um desses domínios, isso daqui é de forma momentânea, você já tem isso em roadmap com a Gmood, quando você adiciona esse domínio e quando você vai retirar. Aí você vem aqui e retira de novo. Esse é um segundo caso, que também é muito usado por organizações. Tem outro caso também, que é bloquear apenas domínios específicos. Então, eu consigo falar com o restante da galera aí que é liberado, seguindo, no caso, essa regra de federação que eu tinha mencionado, e eu posso bloquear, no caso, um concorrente. Supondo que eu seja da empresa A, eu posso vir aqui e a empresa B é minha concorrente, e eu vou aqui e bloqueio essa empresa B, para não ter
primeiro, risco de vazar algum documento, ou um amiguinho que é da empresa B quer conversar com o da empresa A, ou às vezes vaza um documento, isso e aquilo. Eu estou falando, no caso, pelo chat do Teams, né? Essa comunicação, claro que a gente sabe que tem DLP, tem outros meios também de estar bloqueando esse vazamento, mas aqui é um dos caminhos no que diz a comunicação externa com o Microsoft Teams, seria dessa forma. Então aqui você consegue colocar uma série de domínios também. E no caso, aqui eu quero ter, no caso, o, a comunicação do meu Microsoft Teams interna. Então toda a minha organização vai conversar entre si, mas todos os domínios externos estão bloqueados. Então não quero que ninguém que venha aqui liste, no caso, o meu domínio, um usuário da minha organização consiga conversar. Então eu vou bloquear todos. Esse aqui é outro caso também, que dependendo da empresa, que mexe com questão de valores, bancos e outras situações, dependendo, vem de uma forma mais radical e bloqueia. Ou tem empresas também que têm um tenant A, que libera alguns tipos de comunicações, e o tenant B, que concentra algumas informações valiosas, são os mais restritivos possíveis, seja aqui no Microsoft Teams, seja no SharePoint, ou no próprio OneDrive, questão de e-mail também. Então, depende da arquitetura e de como a organização vai utilizar isso daí. Então, passamos pelos 4 itens que tem aqui. Eu vou voltar aqui para o padrão, que é permitindo a comunicação para todos os domínios. E aqui embaixo tem, no caso, a opção de estar liberando essa comunicação tanto para receber, no caso, invites e mandar mensagens para ambientes externos, né, que possuem contas da Microsoft que não são gerenciados. Então, o que que seria isso daí? Pode ser uma conta, no caso, pessoal, @hotmail, @live, contas pessoais, né? Tem casos e casos, né, para isso daqui estar bloqueado ou não. Tem situações que é bloqueado, no caso, somente para estar conversando, no caso, mas libera um invite. Quais são esses casos? Caso de recrutamento e seleção. É, não é todo mundo do outro lado que tem um tenant, no caso, para estar comunicando. Então, eu tenho minha conta pessoal, você tem sua conta pessoal, vamos supor que você passa de um processo seletivo, né? Então, você precisa mandar um invite, precisa mandar alguma coisa assim, e precisa conversar com o recrutador e o recrutador com a pessoa ali que ele está fazendo a entrevista. Então, precisa ter cuidado quando vai mexer nessa opção, mas tem como você deixar para pessoas participar das reuniões, né, mas não receber novas mensagens. Então você pode alterar aqui, vir nessa opção de quem não tem a conta gerenciada e salvar. Você deixa marcado aqui e essas pessoas conseguem, no caso, fazer reunião ou não, ou mandar mensagem no chat, beleza? Aqui eu vou deixar como está. Parte de baixo, tem até um artigo no blog falando sobre isso, e tem um colega que, por conta da comunidade e outras situações, acabei colaborando ali num troubleshoot para ajudar, através do LinkedIn, que seria para comunicar a partir de contas trial do Teams. Tem até aqui, se a gente voltar para a versão em inglês, né? Original aqui, como está meu tenant, está falando aqui das equipes trial, do tenant trial, né? Então, o que que seria isso? Essa parte do Tenant Trial. Tem licenças que a gente consegue tá se inscrevendo, no caso, vamos supor, uma Business Premium, igual era muito comum ali em meados da pandemia e tudo mais, para que você consiga conhecer o produto de fato. Então, ali você tem 30 dias para conhecer o Exchange Online, o SharePoint Online, o OneDrive, Microsoft Teams e tudo mais. Essa licença ela é de avaliação, ela não é uma licença paga, digamos assim. Então, entende-se que naquele momento era muito comum de acontecer hackers e outros atacantes também utilizarem desses serviços para acabar fazendo phishings, disparando situações em massa através desses ambientes. Então, era até digamos assim, uma reclamação dos administradores na época. Isso daqui não é tão velho, digamos assim, essa implementação. Eu fiz a postagem até no meu blog
quando saiu esse preview, quando estava em roadmap também, porque foi muito aguardado. Então, desmarcando essa opção, quem tem um Tenant Trial não consegue estar conversando com a minha organização. Então, se você deixa ali marcado, quem tem um Tenant Trial consegue estar conversando. Então, precisa estar avaliando mesmo essa questão, porque às vezes a pessoa utiliza um tenant de um programa de desenvolvedor ou alguma situação assim que você tem uma comunicação e você não sabe. E quando vai ver que você marca isso aqui, para de estar conversando com essa organização. Então, precisa entender direitinho, beleza? Essa opção aqui também você consegue bloquear usuários específicos. Tinha situações, ainda tem, né, que um usuário X começa a mandar phishing, começa a mandar coisa em massa, começa a tentar falar com um, com o outro, você consegue estar bloqueando aqui, propriamente dito, o próprio usuário. Assim como lá nas listas de bloqueio, você também consegue bloquear, que é outro tópico que também eu postei no blog, que é dar autonomia ao time de segurança da informação, sem precisar ter acesso como Teams Administrator para estar fazendo esses bloqueios, que é um dos tópicos que vai estar aqui abaixo, né? Que dá para você estar especificando isso. E como o meu está com padrão, digamos assim, essa parte aqui, eu não consigo mostrar para vocês, propriamente dito, como se o ambiente estivesse desabilitado, mas seria essa última opção, que quando ela está marcada, você indo até o portal de segurança, vindo aqui em main colaboração, parte de políticas e regras e domínios do Teams, você consegue bloquear os domínios diretamente por aqui. Então, o usuário que é administrador, no caso de segurança, né, o administrador ele consegue vir aqui, essa opção está liberada para ele, está fazendo o bloqueio sem precisar pedir para o administrador do Teams vir por aqui e está fazendo os bloqueios. Então é mais uma questão de controle interno, definições de funções, mas é bem interessante saber que dá para fazer por aqui também. Um dos caminhos que antigamente, até atualmente, né, é bem recomendável estar fazendo bloqueio é por aqui. Então, permitir bloquear também a gente bloqueia os usuários ou permite por aqui também. Então, claro que isso daqui afeta toda a parte de colaboração. Então, tem que avaliar direitinho antes de implementar. Mas é algo muito bacana de estar fazendo, estar avaliando o seu ambiente, estar vendo os relatórios, os logs para tomar decisões efetivas e não por achismo, beleza? Então tem como bloquear por aqui também e como bloquear por aqui. Isso daqui é muito importante. A parte do Azure Communication Services, para a parte de comunicação, você consegue estar definindo aqui qual que é o recurso lá que está sendo usado. Eu não cheguei a testar ainda, mas com tange a comunicação também, tem aqui nessa parte de acesso externo. Então você precisa estar avaliando. Então passamos por todos os tópicos aqui da política default. Na política personal, que você consegue criar por aqui, eu vou descartar aqui as alterações. Ela segue bastante a mesma linha do que está aqui. Então você consegue vir aqui em adicionar e criar uma política, no caso personalizada, e atribuir um escopo específico de usuários. Então seria basicamente a mesma linha do que eu comentei na primeira fase, tá? Então você define as opções que você quer aqui, que você quer bloquear ou não. Então você consegue atribuir, o usuário nem vai saber, o setor nem vai saber. Então você consegue bloquear domínios específicos, atribuir para o grupo, por exemplo, de faturamento ou de RH, e eles não vão conseguir falar com o domínio X. Então vai bem do mapeamento também, questão de compliance, questão de segurança da informação, o time de comunicação também que cuida do Teams e colaboração com uma suíte do Microsoft 365 como um todo, avaliar e ver a necessidade de fazer isso, beleza? Então, acredito que passamos pelos principais tópicos no que tange ao acesso externo. Agradeço você por acompanhar o vídeo até aqui e peço que você dê uma olhadinha no sobre aí na descrição que vai estar aqui embaixo do vídeo. Se você não segue o meu perfil no LinkedIn, todo dia eu posto praticamente uma atualização lá sobre o Microsoft Teams e colaboração. O meu blog também tem bastante coisa. E aqui no canal estamos voltando a movimentar. Agradeço você por participar até aqui. Valeu!